Uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de quinta-feira, todas as quintas, sextas e sábados. Estamos aqui, quando Deus permite, passando esse estudo, né? Estudando junto com vocês a vida espiritual. E, senhores, como é difícil para um cristão verdadeiro viver nesse mundo. Não foi fácil para Cristo, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro e não é fácil para nenhum filho de Deus. Se transformar, ter a vivificação do Espírito, um novo nascimento, nascer em Cristo, viver em Cristo e Cristo ser forjado em nós, que é tudo uma linguagem de uma coisa só, é difícil, porque o mundo rejeita, o mundo rechaça, o mundo não reconhece, o mundo não aceita. Não aceitou Cristo, não aceitou Paulo. É só conhecer um pouquinho da vida dele e vocês vão ver. Bom, mas dando continuidade a essa série, o fardo pela glória de Deus. Olha o título, né? O fardo. Fardo é uma coisa pesada, um peso para a glória de Deus. Então, o cristão verdadeiro, como foi Cristo, como foi, que é a referência, né? Como foi Paulo, que é o modelo, né? Escreveu metade do Segundo Testamento. Todos eles carregaram um fardo terrível. E cada um de nós tem o fardo que merece, nós que nascemos de novo. Mas vamos escutar então em continuidade a terceira parte do vídeo 2 do Fardo pela Glória de Deus, do Romeu Bernelli. Isso está na playlist nossa, D de Dínamo, 7 de Perfeito e 31, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, iniciar o estudo desse vídeo. Iniciar não, dá prosseguimento, né? Transformador de caráter. Isso tem poder. Olha lá, transformador de caráter, né? Deixa eu pôr aqui. Transformador de caráter. A vida cristã, ela é transformadora de caráter. Então, quem se diz cristão, pergunta a si próprio: eu mudei nos últimos meses, dias, anos? Se você está sempre com a mesma psique, com o mesmo comportamento, a mesma conduta, então você não está agindo adequadamente como cristão. Tem aqui, vai conversar aos pés de Cristo para ver o que está lhe faltando. Vamos escutar, dar continuidade, escutar o preletor. Poder transformador de coração. Isso tem poder transformador de atitudes, antes de transformar ações. Compreendeu? Tem poder transformador de motivos, querido irmão. Então aí está a segunda base da vida e serviço de Paulo. Uma intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo tem feito por ele. E esse tem feito também é muito lindo. Porque você sabe como que Paulo descreve a jornada dele, né? Com palavras tão bonitas, irmão. E nos lábios dele são tão cheios de significado. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, ele vai dizer: já recebemos em nós mesmos uma sentença de morte, para que não... Tá vendo? Paulo falando, já recebemos uma sentença de morte. Quando eu falo para as pessoas que eu morri, que eu estou morrendo para o mundo, as pessoas não entendem o que é essa morte. Vamos ver o que o Romeu Bornelli vai falar e depois eu vejo se o meu coração pede para eu completar, não é completar, porque ele é muito mais capaz do que eu, mas para eu agregar, tá? Com relação a essa morte. Confiemos em nós Vai, mesmos. começa. Nós não temos que confiar em nós. Ou nós nascemos em Cristo e aí a confiança é nele, é no Pai, é no Espírito Santo. Agora, se confiar em mim, eu não sou cristão, eu não posso confiar em mim. Olha que coisa absurda para o mundo, mas característica, regra de conduta no cristianismo, ou seja, no reino. Mas no Deus que ressuscita os mortos. Isso nos lábios dele tem tanto valor. Deixa eu citar uma única ocasião para você. Sabe o que os estudiosos vão nos dizer?
Você sabe que Paulo foi apedrejado em Listra, certo? Atos 14, a cidade de Timóteo. Timóteo viu aquela cena. Timóteo não podia ser outra pessoa senão aquela que ele foi, né? Ele viu Paulo sendo apedrejado. E aqueles discípulos rodeando Paulo, e Paulo se levantando, entrando na cidade, pregando o evangelho. E logo depois Paulo leva Timóteo com ele, né? Mas vamos para a cena. Paulo é apedrejado em Listra. E sabe o que diz o texto? E ele foi dado como morto. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. São sugestões, viu? Você também não precisa concordar comigo. Os judeus eram especialistas em matar por apedrejamento. Eles não se confundiam, não. Então eles apedrejaram Paulo e o texto diz: ele foi dado como morto. Então é dito que os discípulos em Listra, para os quais ele já tinha pregado o evangelho, eles receberam o Senhor, novos nascidos em Cristo, rodearam Paulo e oraram. Então Paulo se levantou e entrou no cidade. Olha a ação de Deus. Sabe o que os estudiosos vão nos dizer? Que quando ele escreve assim em 2 Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Sabe o que esses estudiosos vão nos dizer? Que esse período, 14 anos atrás, antes de escrever essas palavras, coincide com o seu apedrejamento em Listra. Ou seja, o corpo de Paulo estava ali jazendo no solo, apedrejado, seu corpo surrado por aquelas pedras. Mas o seu espírito, em espírito, onde ele está? Conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Mas foi arrebatado até Deus. Que maravilha, amados. Uma intensa apreciação de Cristo. Que ele é, o que ele fez e o que ele tem feito por Paulo. Irmãos, Paulo foi um vaso do Senhor que conheceu o que significa essa palavra que usamos tantas vezes e conhecemos tão pouco. Viver pelo poder da vida de ressurreição. Ele conheceu isso com todas as vezes. Poder que nos habilita em nossa fraqueza. Poder que nos habilita para o serviço, como nós vemos um monstro diante de nós. E os nossos joelhos tremem. E nós falamos, Senhor, eu sou insuficiente. Senhor, não me basta. Senhor, minha experiência não é suficiente. Senhor, meu conhecimento não é suficiente. Esse é o sentimento de um cristão verdadeiro. Ele sente um lixo, porque ele se compara a Cristo. Ele não se compara a outro homem, outro ser humano. Ele se compara a Cristo. Por isso que ele se sente um lixo, trapo de imundície. Porque é um filho de Deus, portanto, irmão de Cristo, espiritualmente falando, participa do corpo de Cristo, participa da igreja de Cristo, que é forjada, construída, edificada por Cristo, e participa da noiva de Cristo, está sendo ataviada, está sendo preparada para o casamento com Cristo. Então, se eu olho para o meu noivo, se eu olho para a cabeça, eu me sinto um escravo. É espiritual. Portanto, tenho que ser conduzido pelo Espírito Santo, não pelas minhas ideias. É o meu eu que tem que morrer. Não é a minha personalidade, não é meu ego, mas esse eu sujo que eu tenho. Esse eu carnal, a carnalidade minha tem que morrer. Os valores de mundo não existem mais para um cristão verdadeiro. Não existia para Cristo, não existiu para nenhum discípulo de Cristo. Nem bíblico e não bíblico. Não pode existir. Senão não é Bíblia. Não. Senhor, minha bagagem não é suficiente. Se o teu espírito não vitalizar, se o teu espírito não me fortalecer, se o Senhor não puder derramar o óleo sobre o depósito não significa nada, é só letra morta. Vida de ressurreição. Quanto nós conhecemos disso, amados irmãos? Que o Senhor nos leve
a maior realidade nesse assunto. Para que não confiemos em